Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Há um texto na palavra de Deus que está em Ezequiel capítulo 2, verso 1, que diz assim: Uma voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Uma das noções que nós temos muito errado na nossa relação com Deus é que parece que Deus muitas vezes ele quer simplesmente nos pegar no colo e ficar ali nos acariciando em função dos problemas que a gente está vivendo. Não que Deus não se preocupe conosco, não que Deus ele não tenha a intenção realmente de nos consolar, nos tirar da tristeza ou coisa do tipo, né? Mas o fato é que Deus ele não fala com o homem caído. Ele não fala com alguém que simplesmente se acostuma com aquele seu problema e faz daquele seu problema o seu modo de viver. Todas as vezes que Deus ele vai trabalhar na vida do homem, a primeira coisa que ele fala é se colocar em pé. Para quê? Para que ele saia daquela condição e ele mude a sua maneira de enxergar, de se portar, de se colocar diante da vida. Não à toa, quando ele curava um paralítico, um coxo, ele mandava ficar em pé. Quando ele liberta aquele paralítico que foi descido na escada, ele fala, toma a tua cama e anda. Quando ele liberta o coxo, que estava há 38 anos, aquele paralítico que estava há 38 anos no poço de Betesda, ele manda ele se levantar e se colocar de pé. Quando Deus ele vai falar com Elias, quando Elias foge da presença de Jezabel e vai para uma caverna, Deus ele ouve até mesmo Elias, ele deixa Elias realmente desabafar diante de todo aquilo que ele estava sentindo, porque ele estava numa depressão. Mas Deus ele diz para Elias, come para que você tenha forças de andar 40 dias e voltar da onde você veio, ou seja, voltar a enfrentar o seu problema. É óbvio que nós, nos últimos anos, temos enfrentado, a maioria de nós, muitos problemas, dificuldades financeiras, dificuldades com enfermidades, problemas de relacionamento, mas a condição que Deus quer de nós não é fugir, é se colocar de pé. E quando nós nos colocarmos em pé, aí sim Ele vai falar conosco. Se nós ficarmos presos aos nossos problemas, simplesmente reclamando, lamuriando e não buscar a solução deles, aí Deus não tem o que fazer. Por isso que Deus ele tenta de todas as formas mudar a nossa condição de vida a partir do momento da nossa postura. Não adianta nada Deus falar conosco, sendo que a nossa postura e o nosso entendimento e a nossa visão em relação à vida, ela continua sendo olhando de baixo para cima. Nós temos que olhar o problema de frente. Se a gente olhar de baixo para cima, a gente vai sempre se sentir diminuído, a gente vai sempre se sentir incapaz, a gente vai sempre focar na nossa condição humana e não na possibilidade da ação de Deus em nossa vida. Agora, quando a gente se coloca em pé, aí sim, Deus ele tem como falar conosco, Ele tem como ministrar ao nosso coração. Uma das coisas que eu aprendi na nossa relação pais e filhos é que a boa parte dos psicólogos eles dizem o seguinte: quando você for tratar com uma criança, procure ficar na mesma campo de visão dela, na mesma altura, para que ela não se sinta nem ao mesmo tempo diminuída ou por outro lado ela se sinta superior a você. Então se coloque no mesmo campo de visão dela. E é isso que Deus quer de nós, que a gente olhe para a vida e olhe para as circunstâncias, entendendo que a gente tem como vencer as nossas dificuldades e vencer os nossos problemas a partir do momento que nós nos colocamos em pé. Porque e a Bíblia diz, dispõe-te, eu tenho que querer, eu tenho que me dispor a ficar em pé, porque muitas pessoas vêm para a igreja e continuam nos seus mesmos problemas, porque é uma forma de chamar a atenção,
é uma forma de ter atenção da igreja, do pastor, dos irmãos, e ela muitas vezes não quer se desvencilhar daquele problema, ela não quer superar, ela não quer vencer, ela não quer vencer os seus pecados, ela não quer vencer os seus traumas. Por isso que a Bíblia diz que Deus é um Deus de vida nova, Deus é um Deus de novidade de vida. Mas como que nós vamos vivenciar essas coisas novas e essa novidade de vida de Deus se nós ficarmos prostrados? Por isso Deus, Ele busca e Ele exige e Ele pede: dispõe-te, fica em pé. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei dos meus problemas. E eu sei que muitas vezes, em função dos problemas, a gente só olha para as circunstâncias e aquilo vai podendo nos minar, nos deixando prostrado, mas não é aquele prostrar de se colocar diante de Deus, é se prostrar diante da dificuldade. Então tem horas que a gente tem que dizer para nós mesmos: fica de pé, levanta a cabeça, coloca os ombros eretos e peito para frente. Então a gente precisa se posicionar. O que Deus busca de nós é um posicionamento diante da sua presença. Somente assim, se dispondo, ficando em pé, é que Ele vai falar conosco, vai ministrar os nossos corações e vai nos dar a saída e vai nos dar o escape. Lembre-se, a Bíblia diz que não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas juntamente com todas elas, Deus nos dá o escape. Por outro lado, muitas coisas nós escolhemos errados, nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, e aí nós temos que enfrentar as consequências, mas também essas situações só iremos vencer se nós nos levantarmos e não permanecermos prostrados e ficarmos em pé, para que Deus realmente possa ministrar ao nosso coração, e ministrando ao nosso coração, Ele possa nos direcionar. Para encerrar, lembre-se disso: quando Deus mandou o próprio Ezequiel ao vale de ossos secos, a Bíblia diz que aqueles ossos foram se encontrando ossos com os ossos e eles ficaram em pé. E aí sim Deus os revestiu com carne, com músculo e assim por diante. E aí sim Ele ministrou o seu Espírito para que eles tivessem vida, e ali Ele formou um grande exército. Deus quer que você levante a sua cabeça. Deus não quer te ver prostrado. Deus quer que você fique em pé para que Ele possa ministrar em você e através de você. E ministrando a tua vida e agindo na tua vida, Ele possa fazer com que tanto eu como você, nós possamos superar os nossos problemas. Pense nisso. Deus abençoe você.